O que será que eu falaria para Joyce de 10 anos atrás? Vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Para saber o que eu falaria para Joyce de 10 anos atrás, para quem não sabe, eu recém completei 36 anos, alguns dias atrás. Então, há 10 anos atrás eu estaria com 26 anos. Com 26 anos eu estava estava batendo aí um ano morando sozinha em São Paulo, um ano e pouquinho morando sozinha em São Paulo. E eu estava ainda em dúvida quanto à carreira, eu tinha acabado de sair do hotel que eu trabalhava, e eu não lembro onde eu estava trabalhando, mas eu estava morando num pensionato. Enfim, eu estava construindo a minha vida, era início da minha vida profissional, início da minha vida independente, porque eu tinha voltado de um projeto voluntário onde eu fiquei 4 anos fora de casa, e aí eu estava realmente começando a minha vida, foram meus primeiros passos de uma vida adulta mesmo. Pensando nisso, eu separei apenas quatro coisas. Não consegui pensar mais do que isso, porque eu realmente me ative a coisas que eu de verdade diria, reais, nada fantasioso, nada mundo da Disney, que eu vejo esses vídeos, né? 10 coisas que você diria. Gente, não dá, você também não quer mudar a vida inteira. E esse é o segundo ponto. Embora eu falaria isso para Joyce de 26 anos, quero deixar bem claro que a vida que eu vivi levou a ser quem eu sou hoje. Então, eu dou graças a Deus por cada problema que eu tive, cada aprendizado, cada coisa boa, cada realização que eu tive, porque tudo fez parte e no final das contas deu certo, no final das contas tudo cooperou a meu favor. Então, é lógico que se a gente pudesse melhorar, se a gente pudesse prever algumas coisas, seria melhor. Mas eu não me arrependo da vida que eu vivi, não me arrependo de tudo que aconteceu, não me arrependo das decisões que eu tomei. E a gente vai aprendendo com todas elas para tomar decisões melhores no futuro. O primeiro tópico que eu já coloquei aqui já é para chocar o vídeo mesmo. Não vou deixar o melhor pro final, vou contar logo de cara que eu olharia para Joyce de 26 anos e eu falaria: Joyce, não comece na internet. Com 26 anos eu estava com a ideia já de fazer um blog e eu estava começando o blog Dica Pra Hoje, que para quem não sabe foi quando eu comecei na internet. Você me vê hoje e não tem ideia, né? Eu estou há 10 anos na internet. Então eu teria sabotado, eu falaria: Joyce, não vá pra internet. E por que isso? Ao mesmo tempo que eu descobri o que eu amo fazer, porque eu amo estar na internet, eu amo a rotina de quem trabalha na internet, eu amo as facilidades e as possibilidades de alguém que trabalha de casa com seu próprio negócio na internet. Eu amo essa vida de internet. Mas, como eu falei pra vocês, eu estou há 10 anos na internet. E pra mim não valeu a pena. Não valeu a pena. Embora eu continue, é porque eu amo, mas eu teria me poupado de viver esses 10 anos. As realizações que eu tive foram infinitamente menores ao meu esforço. As coisas boas que eu tenho para dizer são infinitamente menores do que todo esse trabalho de 10 anos aí que eu construí, tá? Então, eu sinceramente me desgastei mais, me doei mais do que recebi. E quando eu falo recebi, eu falo em todos os sentidos. No sentido financeiro, sim. No sentido de reconhecimento, de ter números de seguidores também. No sentido de engajamento, participação dos seguidores. Eu acho que qualquer pessoa que você olhar que tem 10 anos de internet, você vai ver que elas estão melhores do que eu. Em algum ou em todos os sentidos do que eu disse agora pra vocês. Pode ser que elas não tenham 1 milhão, eu nunca tive meta de ter 1 milhão de seguidores, nada disso. Mas elas estão ali nos 10, nos 50 mil, nos 100 mil, né? Bateram alguma meta, assim, que a gente diz que é significativa. Tem uma vida mais confortável. Então, eu já quebraria as pernas da Joyce lá no começo e falaria: não começa, porque não vai valer muito a pena. Eu sei que pra vocês mandam mensagem pra mim falando o quanto eu ajudei
E eu fico feliz por ajudar vocês, fico feliz pelas pessoas que passam pela minha vida. Não estou sendo ingrata porque também eu conheci muita gente legal pela internet, mas eu ainda acho que tudo o que eu vivi não chega nem a um milésimo se comparado a tudo o que eu investi, a tudo que eu me doei, a tudo que eu me dediquei. Porque quem me segue desde o começo sabe que eu sempre comecei muito comprometida, muito disciplinada. Eu não comecei só como hobby, eu já comecei postando todos os dias, vídeos todos os dias, posts todos os dias. Eu postei, assim, eu me entreguei de cabeça, porque eu sabia que era uma oportunidade legal de eu poder sair do CLT e ter o meu próprio negócio, que eu vou falar isso mais pra frente, mas eu teria falado pra Joyce, não vai por esse caminho, Joyce de 26 anos, porque não vai valer a pena. Tá? Segundo ponto que eu diria, estude todos os dias. Para quem não sabe, eu tenho agora o hábito de estudar todos os dias e é incrível como, quanto mais você estuda, mais refinada você fica em relação ao que você vai estudar, mais interessante você se torna, mais confiante você se torna, mais relevante você se torna, o que você fala começa a ganhar corpo, porque antes eu tinha as minhas opiniões, sempre tive, lógico, mas era muita opinião de uma pessoa que eu sigo, aquela pessoa falou isso. Hoje eu sei realmente fundamentar as minhas crenças, fundamentar os meus pontos de vista. Eu sei explicar algo que eu não sabia. E eu vou até abrir um adendo nesse ponto de estudar todos os dias. Eu diria para a Joyce de 26 anos já começar a estudar mais sobre política, entender mais o cenário político, possibilidades, né? Porque a gente cai nesse conto que pessoas muito mal intencionadas colocaram na nossa cabeça de que política é chato, de que sobre política não se fala. E é por isso que a gente vê um monte de gente alienada caindo em conto do vigário, porque tal celebridade apoia aquele candidato, então eu voto porque eu confio naquela celebridade. Mas eu não tenho ideia das ideias por trás, eu não tenho ideia do que aquele partido significa. Aí eu sou contra todo mundo que é contra aquele partido, mas na verdade eu não sei nem por que eu sou contra, eu só sou contra porque as pessoas que acreditam daquele jeito são contra elas. Eu me torno uma pessoa vazia, vulnerável, que nem galho no vento, né? Que vai para um lado e para o outro. Então eu diria para Joyce estudar já, desde mais nova, todos os dias, porque eu seria uma Joyce muito melhor do que hoje, em todos os sentidos. Não é só por questão de acúmulo de conhecimento, mas bagagem, maturidade, aprendizado. Hoje eu estaria estudando fontes muito mais profundas. Agora eu tô me aprofundando, mas eu sinto que veio meio tarde, sabe? Lógico que não existe, tá? Tarde, por isso eu coloco bem entre aspas. Mas eu diria para Joyce, já começa a estudar todos os dias a partir de agora e não tenha medo de se aprofundar no tema política, não tenha medo de querer saber o seu posicionamento, não tenha medo de estudar as vertentes, direita, esquerda, os movimentos. Queira entender, porque você vai se tornar uma mulher muito mais relevante, muito mais interessante e você vai poder ajudar muito mais pessoas se você começar de agora. Com certeza, hoje eu poderia ajudar muito mais pessoas se eu já tivesse estudado há 10 anos atrás sobre isso. O terceiro tópico, que também demorei muito para aprender e eu já falaria para Joyce de 26 anos, né, de 10 anos atrás, Joyce, ter dinheiro não é errado. Querer ter muito dinheiro não é errado. Na verdade, gente, querer ter dinheiro nunca foi uma prioridade. Eu sempre fui muito desapegada, muito desapegada. Eu dou as minhas coisas. Toda vez que eu fui para o projeto voluntário, que eu tinha que largar tudo e ir, nunca era uma dificuldade para mim. O que eu largo? Pelo contrário, minhas irmãs falavam, Joyce, você vai voltar. O que você vai fazer quando você voltar? Você tá dando tudo. Eu dava tudo. Assim, eu nunca tive apego a nada, a nada. Mas depois que a gente vai crescendo, vai envelhecendo e vai pensando no futuro, a gente vê que é importante a gente sim se preocupar com o dinheiro, né? A gente precisa tanto na questão de futuro, porque a gente sabe que o INSS não vai ser a nossa segurança, a nossa aposentadoria não vai ser a nossa segurança,
Até a gente envelhecer, chegar na época de se aposentar, a gente não sabe como que vai estar o país, então a gente não sabe quanto que a gente vai receber, a vida no Brasil tá cada vez mais cara, então a gente tem que ter sim o nosso pezinho de meia, né? Se independente de morar em lugar próprio ou lugar alugado, você tem que ter uma condição financeira de ter um teto sobre a sua cabeça, de realizar pequenos sonhos ou grandes sonhos, e até de querer ter uma vida confortável. A minha meta não, mas um dos desejos que eu tenho pra mim é conhecer uma vida mais confortável. É saber o que é, às vezes, não se preocupar com será que eu tenho dinheiro pra isso? E sim, vou comprar isso. E vou abrir aqui um parênteses, não é vou gastar todo o meu dinheiro inconsequentemente, tá, gente? Mas é alcançar um nível de vida que eu só compre. Eu tô com vontade de comprar alguma coisa, eu sei que eu vou ter dinheiro e que esse dinheiro não vai me fazer falta. Eu quero saber o que é isso. Mas, se eu tivesse começado com isso aos 26 anos, se eu tivesse realmente investido em construir um patrimônio, hoje aos 36 anos eu estaria muito mais segura, muito mais confortável, teria realizado mais sonhos. Por outro lado, por conta desse meu lado desapegado, talvez se eu tivesse dinheiro e focado em fazer dinheiro, eu não teria feito todas as viagens que eu fiz, eu não teria participado de todos os projetos que eu participei. A minha vida, gente, a minha vida foi muito incrível. Eu tava pensando nisso nesses últimos dias. Eu tive uma vida, tô falando como se eu estivesse morrendo, né? Mas os meus anos atrás foram anos incríveis, que poucas pessoas viveram o que eu vivi. Poucas pessoas tiveram as experiências que eu tive. Sempre que eu converso com alguém, e eu nem busco falar sobre isso porque parece que eu fico me gabando, mas não é. Às vezes as pessoas perguntam de algumas coisas, elas falam, Joyce, sua vida foi incrível. E eu realmente vivi uma vida que, assim, foi Deus que proporcionou, porque sempre foi tudo muito contado. Então, sou evangélica, então muitas pessoas ofertavam, ajudavam, doavam para que eu realizasse esses projetos. Então, assim, eu tive uma vida incrível, mas eu falaria pra Joyce, de mais nova, olha, já começa aí a pensar no seu futuro. E por que eu tô falando em futuro e a ideia de que ter muito dinheiro não é errado? Porque eu já guardava dinheiro. Desde o meu primeiro salário, minha mãe já falava, Joyce, você vai separar o seu dízimo e você vai separar para sua poupança. Então, meu primeiro emprego foi com 16 anos, olha, 20 anos atrás. Aqui entre 16, 26, 30, isso mesmo, 20 anos atrás. Meu primeiro emprego. Olha que legal. Há 20 anos atrás eu estava entrando no meu primeiro emprego, que foi como promotora de cartão da loja Riachuelo. E aí minha mãe já falava, e ela já dava umas responsabilidades. Você vai pagar uma conta da casa, então eu já ajudava na conta de luz, eu pagava a TV a cabo, eu pagava o meu curso técnico, eu ganhava R$ 600, gente. Mas naquela época o dinheiro valia mais, eu acho. Assim, valia mais no sentido de, ele dava pra comprar mais coisas, não sei, hoje em dia é tudo tão caro. Então, ninguém consegue viver com R$ 600 hoje, né? Então, se eu já tivesse pensado em patrimônio, não só em juntar, mas em patrimônio, hoje eu teria algo mais. Eu teria mais segurança, né? Eu não ficaria com medo do tipo, nossa, quando eu envelhecer, pra onde eu vou? Quem vai cuidar de mim? Será que eu vou ter dinheiro para pagar aluguel? Será que eu vou ter dinheiro para uma cuidadora? São coisas que já passam pela minha cabeça. Já tenho pensado bastante no meu envelhecimento. Tenho pensado bastante quando eu não tiver mais o vigor físico, quando eu estiver senhorinha mesmo, da cabecinha branca, se bem que o cabelo já tá começando a ficar branco, mas eu diria pra Joyce, Joyce, não é errado você querer ter muito dinheiro, porque eu tinha essa concepção de que, poxa, você é gananciosa se você quer ter bastante, e não é. Então eu diria pra Joyce, pode ficar tranquila, trabalhe sim pelo dinheiro, não tem problema nenhum. Antes eu achava que trabalhar tinha que ser 100% relacionado a algo que a gente goste. Hoje eu entendo que trabalho é um meio de cumprir as suas responsabilidades e de viver uma vida melhor. Então eu não vejo problema nenhum em você fazer aquilo que você não gosta, mas aquilo que você consegue servir e fazer bem, se o seu único objetivo é ganhar bastante dinheiro com aquilo. Eu não vejo problema nenhum.
Algumas pessoas vêm e me falam, Joyce, eu não gosto do que eu faço. Tá, você não precisa gostar do que você faz, você precisa fazer bem e ter a consciência que esse trabalho que você está fazendo vai pagar o estilo de vida que você tem. Vale a pena? Se vale a pena, continua. E aí, quem sabe, você vai alcançando um ponto da sua vida em que você consiga conciliar os dois, fazer o que você gosta e ganhar muito bem com isso, né? Que era o que eu tinha de desejo com a internet, porque eu sei que a internet tem condições de pagar muito, muito bem, mas não é para todo mundo, não é para todo mundo. Então, foi o que eu tentei e agora, depois de 10 anos, a gente aprende, né? E aí o quarto e último ponto que eu diria para Joyce de 10 anos é tenha o seu negócio próprio. E aí vem assim, Joyce, mas você falou que não iria pra internet, mas você tá falando de negócio próprio. Não precisa ser um negócio online. Eu falaria pra Joyce, já começa a pensar em possibilidades de ter o seu próprio negócio, o que você gostaria de ter, o que você gostaria de fazer, de vender, de oferecer. Já vai amadurecendo essa ideia, já vai juntando dinheiro para isso. De repente como é que é o nome? Não é filial. Esqueci o nome, mas quando você compra uma... Isso aí vocês sabem o que eu tô querendo dizer. Se você lembra o nome da palavra, coloca aqui porque eu esqueci. Mas eu gosto muito de empreender. E se eu tivesse talentos manuais, nossa, pra mim seria muito melhor. Eu sei que tem gente que detesta vender produtos, mas eu acho que é mais fácil vender produtos do que serviços. Então, pra quem não sabe, vender produto é aquele produto físico mesmo, e o serviço é o que não é físico, não é tangível. Então, por exemplo, mentoria é um serviço, né? Coaching é um serviço. É muito mais difícil porque as pessoas não dão o valor àquilo. Então, você tem que ralar muito mais para mostrar que a pessoa precisa daquilo. Sendo que o produto, você vê lá, você vê um batom, você sabe se você precisa ou não. E mesmo que você ache que você não precise, tem o desejo. Você deseja ter aquele batom, então você compra. Agora, coaching, você não tem o desejo de fazer coaching. Você tem que estar num nível de maturidade maior para você perceber que você precisa. Não é uma questão de eu quero fazer ou não. Eu preciso. Então eu vou fazer o meu jeito e eu vou fazer. Mentoria. Eu não tenho o desejo de fazer mentoria. Você tem que ver a necessidade. Então é muito difícil vender serviços, é muito mais fácil vender produtos. Vender, que eu digo, a estrutura do negócio, né? A forma de vender é muito mais fácil quando você tem um produto. Então eu falaria para Joyce, já começa aí, Joyce de 26 anos, a pensar que tipo de negócio você poderia ter, já vai juntando, fazendo um pezinho de meia, quem sabe daqui a 10 anos você vai ter dinheiro suficiente para comprar o seu lugarzinho, para, sei lá, comprar os seus produtos para você começar a vender. Então, a Joyce de 36 anos agradeceria. Mas, apesar de tudo, eu sou muito orgulhosa da Joyce de 26 anos, que essa hora tava ralando pra caramba, começando faculdade de letras, 26, 27, 28, começando faculdade de letras, lidando com muito problema, sozinha, morando em São Paulo sem conhecer ninguém, quebrando a cara, mas correndo atrás. Eu tenho muito orgulho da Joyce que eu era, raçuda. Nossa, eu tenho muito orgulho da Joyce que eu era e da vida que eu vivi. Então essas são as coisas que eu diria, mas deixando claro que isso não quer dizer que eu me arrependo da vida que eu tenho hoje, que eu me arrependo de tudo que eu vivi, porque talvez se eu tivesse ouvido para algumas coisas dessas que eu disse, eu não teria tido algumas experiências específicas que eu tive. Então fica meio lá, meio cá, né? Mas com certeza essas dicas eu daria para mim, para Joyce de 26 anos, de 10 anos atrás. Você, qual dica, só um conselho, não precisa ser para 4, 5, 10 mil, um conselho que você se daria para você de 10 anos atrás? Faz esse flashback aí que eu fiz agora, pensa quantos anos você teria há 10 anos atrás, tenta lembrar que fase da sua vida você estava vivendo, qual momento específico você estava lidando e que ciclo você quebraria ou que nova mentalidade você se daria, que conselho prático você se daria. E coloca um.
aqui nos comentários que eu quero saber. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser tomar uma das minhas dicas ou todas essas dicas para você, fique à vontade. O que importa é que no momento que a gente percebe que alguma coisa precisa ser mudada, a gente sempre tem a oportunidade de mudar, tá? Então, ai Joyce, mas você só percebeu isso 10 anos agora, 10 anos depois, você já tá com 36 anos. Gente, ainda dá tempo para qualquer uma dessas coisas, ainda dá tempo de mudar. Enquanto a gente tá viva, a gente tem que procurar mudar. Se você tem aí 50 anos, 70 anos, você olhou para trás e chegou à conclusão de que algumas coisas precisavam ser mudadas, muda ainda hoje, porque você ainda tá viva. Agora, depois que se for, já era. Então, viva uma vida em que você não se arrependa de viver. Se você precisa mudar alguma coisa, mude. Porque pensa que daqui a 10 anos você vai olhar para trás e falar, e aí, Joyce de 36, o que você fez? Você viu que as coisas não estavam do jeito que você queria? Ou você percebeu que algumas coisas precisavam mudar e você não mudou, Joyce de 36? Olha para mim agora, Joyce de 46, olha minha vida como que tá. Então, gente, pensa que ainda tem mais 10 anos para frente e você ainda tem muito o que viver. Hoje tá na hora de você mudar, para que quando você olhar para trás daqui a 10 anos você tenha orgulho das mudanças que você fez. Beijos, tchau, tchau.